Vamos lá, gente. Ó, eu vou usar esse tecido, que eu já estendi ele aqui no chão. Vou usar agulha e linha. Isso aqui é ilhós. Eu acho que é esse o nome, ilhós de cortina. Eu comprei esse rose gold porque ele tava bem bonito. É de plástico, aqui vem 10 e eu vou usar 5 em cada parte. Vocês já vão entender que partes são essas. E vou usar também uma tesoura. Eu já levei meu tecido lá, medi no olho a altura da parte onde eu vou colocar, né, a cortina. E aí eu deixei um espaço de 2 a 3 dedos embaixo, 2 a 3 dedos em cima. Mentira, em cima foi um pouquinho mais, porque eu vou dobrar. Então eu medi 2 vezes o tamanho do ilhós e deixei de medida pra cima, né? Aqui ele parece que tem uns 6 centímetros, então eu deixei 12 centímetros pra poder dobrar e ainda caber ele, né? E aí agora eu vou tirar e vou começar a montar e vou mostrar tudo pra vocês. Depois de marcar tudo, eu cortei as partes, dividi cada parte e fui cortando com cuidado para não ficar torto, né? Marquei certinho tudo que eu ia usar e cortei na linha que eu tinha dividido. Esse tecido dá para marcar ele bem, para vincar, né? Ficou bem direitinho. Depois eu dobrei para fazer a bainha. Eu fiz bainha nas 2 laterais para arrematar direitinho, ficar bem legal. Fui fazendo essa bainha que eu tô mostrando para vocês. Eu fazia um pontinho, né? Prendia e dava um espacinho com a linha e fazia outro pontinho. E atrás ficava aparecendo a linha, mas na frente aparece só um pontinho e fica bem arrematado, bem bonitinho, combinando com a minha cozinha, que o tapete, os pisos do chão da minha cozinha são preto e branco. E aí essa cortina também preto e branco. Eu gostei bastante do resultado dessa bainha que eu fiz. Fiz nas três partes e só deixei a parte de cima, que é a parte onde vão os ilhoses, sem fazer bainha. E fui fazendo com calma, ó. Ficou bem arrematadinho atrás. Eu mostrei aí pra vocês, a frente, na verdade. E depois eu já fui pra parte de colocar o ilhós, né? Fiz uma bainha bem mais larga, de acordo com o tamanho do ilhós, e botei a ponta do tecido pra dentro. Aí eu não fiz bainha. Já fui fazendo essa bainha mais larga. Aí eu fiz uma bainha mais larga, né? E bem limpinha, gente. Eu fiz uma bainha já bem limpinha para quando eu colocar o ilhós já ficar tudo finalizado e não ter que esconder nenhuma parte. O resultado foi esse. Ficou bem feitinho, eu adorei. Eu não sou muito a pessoa de fazer bainha na mão, não, porque minha mãe é costureira, minhas irmãs, tudo costureira. Eu também já tenho máquina, mas não tá aqui, né? Mas eu me surpreendi com minha bainha feita à mão. Eu tenho muita preguiça, mas querendo fazer eu faço direitinho. E aí eu já vim com ilhós medindo o tamanho. Eu tinha 5 ilhoses, como eu faço? Eu dobro, né, a cortina em 5 partes iguais, deixando sobrar um pouquinho na primeira parte e um pouquinho na última parte. Vocês vão ver aí quando eu terminar de dobrar como vai ficar. Ó, vou dobrar em 5 partes, que é a quantidade de ilhoses que eu tenho. E aí vou deixar sobrar um pouquinho de cada lado. E vocês vão ver como que vai ficar. Forma meio que um sanduíche, e aí eu vou vincando, sabe? Eu dobro ela todinha, para ela ficar bem certinha e não ter risco de ficar alguma coisa torta, né? Um ilhós torto estraga uma cortina, tá, gente? E aí eu pego o próprio ilhós, ele já tem um formatinho redondo, né? E eu desenho por dentro o círculo, aí eu cortei um pouco, subiu. Aí eu cortei um pouco, mas deu pra ver depois. Então eu marco o círculo, né, no tamanho e pego minha tesoura. Cadê minha tesoura? Achei. Pego a tesoura e marco tipo um X. Primeiro eu tiro um miolinho
e depois eu corto tipo um X no formato do círculo que eu tenho que cortar. Ó, vou fazendo tipo uma pizza. Tipo uma pizza, e quando eu abro dá pra eu ver aonde que eu tenho que cortar, entendeu? Mesmo que o círculo não esteja desenhado em cada parte, dá pra eu saber o formato do círculo, porque eu cortei bem no limite ali, ó. Parece mesmo um pedaço de pizza. Dá pra cortar tranquilo o círculo no tamanho certo. Pelo menos eu acho que dá e eu consegui, né? Então vocês também vão conseguir. Eu sou muito a filha da costureira que é preguiçosa. Eu não tenho paciência para ficar medindo as coisas, para ficar esperando, fazer molde, não tenho. Eu gosto de fazer tudo no olho e graças a Deus dá certo. Então, aí eu vou tirar todo o excesso, né, do tecido que sobrou. Se ficar com muito excesso não vai dar certo, porque o ilhós é de plástico, então ele não é tão forte assim para ficar firme em cima de quantidades de tecido. Então tem que tirar esse excesso aí de tecido para continuar o trabalho, tá, gente? Ficou assim meio tortinho, mas não tem problema. Vocês vão ver agora por que não tem problema. Porque o ilhós, ele tem uma parte para você encaixar o tecido. E aí essa parte fica escondida, então não vai desfiar o tecido, não vai aparecer, porque a outra parte do ilhós vai entrar bem ali em cima e vai arrematar, entendeu? Esse corte que a gente fez, redondo. E vai ficar perfeitinho, gente. Eu amo ilhós, cara. É a melhor coisa pra costureira preguiçosa. Porque não precisa você arrematar o corte do tecido, é só encaixar o ilhós. Eu tive um pouco de dificuldade, bastante dificuldade para encaixar esse ilhós, porque ele tem que dar uma espancadinha, sabe? Geralmente é assim mesmo. Aí depois eu coloquei ele no chão e bati com a palma da minha mão e ele encaixou direitinho. Ficou bem legal. Eu até mostrei eu colocando o outro para vocês verem, ó, bem de pertinho. Você encaixa ali bem naquela parte que é mais altinha, né, do ilhós. A parte mais altinha é a que vai primeiro e depois vem com a parte de cima, coloca para encaixar. E eu acho que agora eu vou bater lá no chão para vocês verem, porque não funcionou aí em cima. Ó, viu? Eu encaixo, vejo se tá certinho e depois eu bati com a palma da minha mão. E ele já encaixou certinho. Ficou perfeitinho, olha. Gente, essa cor rose gold deu todo um charme para essa cortina, porque é um tecido comum, né? Esse tecido é um tricoline. Tricoline é uma espécie de tecido de algodão, mas só que ele tem um pouco de elastano, assim, muito pouco. Ele dá uma esticadinha, mas nada demais, nada que atrapalhe. E aí eu levei lá no local onde eu vou colocar a cortina para medir a bainha. E eu medi bem certinho, dei 2 voltinhas de bainha e marquei com alfinete. Para eu poder costurar, né, gente? E aí depois eu peguei a cortina e levei de volta lá para onde eu estava. E o final, gente, me surpreendeu demais. Olha que chique. Esse ilhós é tão lindo que ele parece que é de ferro, mas ele é de plástico. E ficou bem perfeitinho, olha, se encaixou as 2 partes. Eu fiz 2 partes, não fiz muito franzida, porque eu quero uma coisa prática, até para eu poder lavar também. Não quero nada que me dê muito trabalho para lavar. Ficou perfeitinha, ficou muito fofa na minha cozinha. Eu espero que ela dure bastante, porque eu só fiz uma, né? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem o like, comentem aqui embaixo e até o próximo vídeo. Tchau!